E aí, gurizada, certo? Papel e caneta na mão, vamos abusar dos esquemas agora. Eu estava falando ali no outro vídeo que as obrigações alternativas são aquelas que se caracterizam por haver mais de uma prestação em um mesmo polo da obrigação e haver a escolha entre uma das prestações para que ocorra o cumprimento, o adimplemento dessa obrigação. Ocorre que é possível que uma ou ambas as prestações se tornem impossíveis, não haja possibilidade de cumprimento. Né? No caso da obrigação de dar perda do objeto, perecimento ou deterioração, no caso da obrigação de fazer e não fazer, há aquelas hipóteses de impossibilidade de cumprimento. Nessas situações, quando a obrigação é alternativa, eu preciso, antes de mais nada, verificar se a impossibilidade de cumprimento é de todas as prestações ou só de algumas as prestações. Porque aqui no nosso estudo, para ficar mais didático, eu estou pegando duas, né? A e B, mas podem haver muitas, né? Vamos pegar duas para entender. Então eu tenho um gol ou um palio. Qualquer dos dois serve para o cumprimento da obrigação. Entrego só o gol serve para o cumprimento, só o palio serve para o cumprimento. No contrato diz quem é que vai realizar essa escolha. Se a entrega do gol placastais ou a entrega do palio placastais é que serve ao cumprimento. Se não houver nada no contrato, é o devedor quem realiza essa escolha. Agora, se todas as prestações se perderam, portanto, eu não tenho mais nenhum dos dois objetos, perecimento de ambos os objetos, eu preciso verificar se houve culpa de alguém nessa situação. Mesma técnica que a gente usou lá para solucionar aqueles conflitos envolvendo o perecimento ou deterioração em obrigações simples, né? Sem culpa, qual é a solução sem culpa? Resolução da obrigação, né? Lembram lá daquela solução, né? Todas as prestações na obrigação alternativa foram perdidas. Não tenho mais nenhuma das alternativas. Sem culpa de ninguém. Foi uma enchente que levou o palio e o gol. Né? Resolução. Resolve a obrigação. Retorna ao status quo ante. E quem fica com o prejuízo? O dono. Res perit domino. Lembram disso, né? A gente já vinha estudando nos vídeos anteriores que o dono, e aí se a coisa é móvel e não houve ainda a tradição, né, do devedor, se for imóvel a gente vai analisar o registro de imóveis. Perda de todos os objetos com culpa. Há um culpado. Então agora não foi uma enchente que levou o gol e o palio. O que aconteceu é que o sujeito da revenda que tinha que entregar o gol ou o palio para cumprir a prestação tinha um gato, né, puxava lá uma fiação irregular e os bombeiros já tinham avisado ele que ele não podia, que estava irregular, que aquilo era perigoso e apesar das notificações ele não fez nada, não tinha extintor e em razão da sua negligência um incêndio aconteceu e ele perdeu o gol e o palio. Então nenhum dos dois pode ser mais entregue. Aqui, vocês lembram que quando há um culpado, o valor a ser pago não é o valor que foi pago pelo bem, mas o valor equivalente ao valor de mercado. Então, se o valor pago pela entrega do palio ou do gol foi 30 mil reais, e quem realizaria a escolha, entregaria o gol ou entregaria o palio,
deve pagar o valor equivalente ao valor de mercado do bem a ser entregue, que é o prejuízo que o sujeito que receberia o bem passou a ter, e não só os 30 mil reais. A dúvida é, o valor equivalente do mercado, que é visto lá pela tabela FIPE, correspondente ao Gol ou ao Palio? E essa é a dúvida, né? Porque a entrega só de um deles serve, e ele precisa pagar o valor, o culpado precisa pagar o valor equivalente ao valor de mercado do bem que seria entregue, e eu ainda não sei qual é o bem que seria entregue, porque não houve ainda o ato da concentração. O que vai acontecer aqui? O que diz o 254 do Código Civil é que, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. O que quer dizer isso? É que, se houve uma previsão de que o credor não culpado, né? Ou melhor, o escolhedor não culpado. O artigo fala em credor, mas se quem realizaria a escolha não é aquele que é o culpado, ele não perde o direito de escolher. Então ele vai escolher qual dos dois ele já escolheria. Se ele escolheria o Palio ou escolheria o Gol. Como não tem mais nenhum dos dois, ele vai na tabela FIPE e vai pegar qual é a FIPE do Palio, qual é a FIPE do Gol, e vai exigir o valor, provavelmente da mais alta, que é o valor mais alto, que é a indenização que ele vai receber. Então ele vê qual é o valor lá da FIPE que é mais alto, porque ele ainda pode realizar essa escolha. Então, assim, se o escolhedor for não culpado, ele pode escolher qualquer das prestações. O equivalente, né, ao valor de qualquer das prestações. E vocês lembram também do estudo que a gente fez já sobre a impossibilidade de cumprimento, né, perda, no caso de perecimento e deterioração, mais perdas e danos, né, porque sempre tem que ter perdas e danos. Então aqui, perda de todos os objetos, sem culpa, resolução, com culpa, se cabia a escolha, o escolhedor é o não culpado, qualquer das prestações, o equivalente a qualquer das prestações, mais perdas e danos. Agora, e se quem realizaria a escolha, se o escolhedor for o culpado? Quem ia realizar a escolha era o proprietário desse estabelecimento que pegou fogo em razão da sua negligência. Na prática, ele escolheria o valor da tabela FIPE menor e ele se beneficiaria de ter incendiado culposamente, né? Então, é justamente para impedir isso que o artigo 254 tira dele o direito de escolher. E aí, o que ele vai pagar é um valor, de certo modo, estabelecido de maneira aleatória, porque é o valor equivalente ao da que por último pereceu. Então, o fogo começou na parte da frente, o Gol estava aqui na parte da frente, o Palio estava nos fundos do pátio, os fundos só foram atingidos no final do incêndio, então o valor que vai ser pago é o do Palio, porque ele foi o último bem que pereceu, foi o último que poderia ter sido cumprido. Então, se quem realizaria a escolha é o culpado, ele paga o valor equivalente ao valor da prestação que por último se impossibilitou. E mais perdas e danos, evidentemente, porque aqui a gente está falando de culpa. Então, agora nosso esqueminha aqui. Todos os objetos, não tem mais nenhum. Se foi sem culpa, só resolve. Se foi com culpa, se não era o escolhedor, não foi quem deu causa à perda de todos os objetos, ele escolhe o equivalente a de qual prestação ele quer. Se quem realizaria a escolha é também a pessoa culpada, quem deu causa à perda de todos esses objetos,
ele paga o equivalente ao valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos, porque a gente está falando de culpa. Sempre que há culpa, então, perdas e danos quer dizer o quê? Quer dizer que se o sujeito conseguir provar que além desse prejuízo de não ter recebido um dos carros, ainda teve outros prejuízos, né? Então, por exemplo, ele tinha contratado o frete lá com um outro cara e aí não pôde cumprir um outro contrato em razão desse descumprimento, ele pede também o prejuízo que ele teve lá, vai ter que pagar uma multa lá, né? Então, ele vai acrescentando os outros prejuízos que ele teve. Agora, e se a impossibilidade for só de uma das prestações? Então, agora, só o Palio se perdeu. O Gol ainda existe, né? Ainda há um dos objetos, né? Então, só uma, e não todas, só uma das prestações se perdeu. Mesma técnica, vamos analisar primeiro se tem um culpado ou se não houve culpa. Se foi sem culpa, né, então agora a gente vai aqui para baixo, uma só das prestações se perdeu, não são todas. Agora a gente tem ainda outra forma de cumprir a obrigação. Se foi sem culpa, né, então teve uma enchente e sem culpa de ninguém, o Palio foi levado pela enchente porque ele estava no subsolo da garagem e o Gol, que estava estacionado na parte de cima, não foi atingido pela chuva e ainda está lá o Gol. Poderia entregar tanto o Palio quanto o Gol para cumprir a obrigação. Qual é o que ele vai entregar? O Gol que ainda existe e vai cumprir a obrigação. Tá? E aí quem realizaria a escolha não importa mais, porque a escolha foi feita pela natureza. Né? A chuva levou a outra prestação, não há ninguém culpado. Se o devedor realizaria a escolha, ele não vai mais poder realizar porque um dos objetos não existe mais. Se o credor realizaria a escolha, infelizmente ele não tem a quem reclamar porque não há um culpado. Então a resposta é: concentra na outra prestação. Ainda há como cumprir aqui, né? Então basta concentrar na outra prestação. O problema está quando há um culpado. Então agora não é mais porque houve uma enchente, é porque o sujeito que poderia entregar o Gol ou o Palio na noite anterior decidiu que ia entregar o Palio, então ele resolveu fazer rally com o carro, né? Pensou, não é mais meu mesmo esse carro, porque eu vou entregar ele amanhã. Esqueceu que é na tradição que ele transfere o domínio, então o carro ainda era dele. E capotou o carro, caiu no rio, né? Deu perda total no carro, não tem mais o Palio para entregar. A questão agora está na análise, mais uma vez, de quem realizaria essa escolha. Né? Primeira questão fundamental: se o escolhedor não é o culpado. Se quem realizaria a escolha não é o culpado, ele continua tendo o direito de realizar essa escolha. Então ele escolhe se ele quer concentrar na outra obrigação. Então ele chega lá e diz, bom, eu vim aqui, eu escolhi o Palio. E aí o cara diz, olha, desculpa, mas o Palio eu destruí ele ontem, só tem o Gol mesmo. E aí o sujeito pode dizer, tudo bem, então eu fico com o Gol que tem, porque tem como cumprir a obrigação ficando com o Gol. Ou ele pode dizer, não, o que eu queria mesmo era o Palio, eu já vim decidido, né, de escolher o Palio, né, escolhi, já tinha definido com a minha família em casa, agora que eu vim buscar ele, eu não posso chegar mais com o Gol, não tinha fechado isso antes justamente para poder definir. E então eu quero o equivalente ao valor de mercado, não é só os 30 mil que eu te dei, eu vi aqui pela FIP que o Palio que se perdeu está por 33, então eu quero 33 e ainda quero mais perdas e danos, que foi o prejuízo que eu tive, que vou ter que ficar sem carro durante um tempo e tal. Ele consegue demonstrar ali qual foi o prejuízo que ele teve e exige então o valor equivalente mais perdas e danos. Então há essa alternativa, ou ele concentra na outra prestação, ou ele exige o pagamento do equivalente à prestação que se perdeu e, independente em uma ou em outra, em qualquer das hipóteses, mais perdas e danos. Então, em qualquer das duas situações, pode haver a exigência das
perdas e danos. Se ele não era culpado, se não há um culpado para realizar, ou melhor, se o culpado não era quem ia realizar essa escolha, ele não perde o direito de realizar a escolha. Agora, se quem realizaria a escolha era justamente o sujeito que provocou a perda do objeto, e aqui eu estou usando como exemplo sempre o perecimento, para que o objeto não exista mais e fique mais evidente, mas pode ser a deterioração também, ele bateu o carro, né? Então não necessariamente tem que ser perda total, mas o carro não está mais exatamente nas mesmas condições. E quem deixou o carro, né? Quem provocou essa perda total ou parcial, era quem realizaria a concentração. Em tese, ele deveria pagar perdas e danos, mas é evidente que se ele realiza a concentração e ainda há uma forma de pagar essa obrigação, concentra na outra prestação. A solução vai ser essa. Qualquer advogado, eu tenho que entregar um gol ou um palio. Qualquer dos dois serve para o cumprimento da obrigação. Eu, por culpa minha, eu escolhedor, que posso escolher se eu quero entregar o gol ou o palio, por culpa minha, destruir o palio. Aí eu ligo para o advogado e digo, olha, eu tinha que entregar ou o palio ou o gol para o sujeito amanhã. Foi culpa minha, eu é que passei no sinal vermelho, bati, o palio está completamente destruído. Aí eu digo, se tu entregar o gol, ele fica satisfeito? Fica. Quem realizaria a escolha da entrega, se vai entregar o gol ou entregar o palio é tu? Sim. Então entrega o gol. É isso. Né? Entrega o gol. E aí, independente de haver culpa ou não, em havendo essa possibilidade de cumprimento, não há uma oposição, né, por parte de quem recebe o objeto que poderia receber de modo a satisfazer o seu crédito. Certo? Acho que agora ficou mais claro, né? Eu sei que são muitas alternativas, muitas possibilidades, mas eu acho que fazendo em esquema fica melhor. Porque o que diz o 255? Vamos ver isso na forma legal, né? Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Então, basicamente, o que a gente tem é essa estrutura onde, se todas as prestações são perdidas sem culpa, se resolve, com culpa, não sendo o escolhedor, ele pode exigir o valor equivalente a qualquer das duas, sendo o escolhedor é o valor da que por último pereceu. Se foi só uma das prestações, sem culpa, concentra na outra prestação, com culpa, não sendo o escolhedor, ele mantém ainda a possibilidade de concentrar na outra prestação ou exigir o equivalente ao valor daquela que se perdeu, mais perdas e danos. E se for o próprio escolhedor quem causou a perda de um dos objetos, ele vai concentrar na outra prestação, porque isso satisfaz os interesses do credor. Certo? Valeu, gente. Obrigado.